Graça e paz, pessoal. Bom dia que o galo já cantou. Você está feliz? Que bom. Ontem eu falhei, não consegui gravar o vídeo aqui, não deu tempo de manhã, mas no final de semana eu gravo novamente sobre o bom pastor. Novamente não, faço essa gravação frente ao capítulo 10. Hoje, quarta-feira, capítulo 11 no Evangelho de João. Estamos fazendo os 21 dias no Evangelho de João, né? E somente de segunda a sexta, sábado e domingo, reestudar João novamente. Amém? Você é novo por aqui, muito bem-vindo. Sou o Ives, todas as manhãs tem um devocional aqui. E vamos ao Evangelho de João. Deixa eu perguntar, tá quente aí na sua cidade? Aqui tá muito quente, Campinas. Então vamos lá. João capítulo 11. Começando com a ressurreição de Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta. Hoje estou usando a versão NVT, tá, gente? Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: A doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse a seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu: Há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia as pessoas podem andar com segurança. Conseguem enxergar, pois têm a luz deste mundo. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus estava falando apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto, e por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: Vamos até lá também para morrer com Jesus. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: Seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta. Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá. Mesmo depois de morrer, quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida voltou para casa. Chamou Maria à parte e disse: O mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde estava Jesus e o viu, caiu a seus pés e disse: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: Vejam como ele o amava.
Outros, porém, disseram: este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a porta, e disse: rolem a pedra para o lado. Ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, mas para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Amém? Vou dar uma pausa aqui para falar sobre a ressurreição de Lázaro. Alguns detalhes aqui. As 2 irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Imagine que prazer a Lázaro poder ser considerado seu amigo querido de Jesus. E Jesus amava muito Marta, Maria e Lázaro, né? Agora imagine quão angustiante foi para elas saber que mesmo ele, o tanto que ele amava elas, as 2 e a Lázaro, a família deles, o que elas já criam nele, que já tinham visto e já sabiam que ele havia feito, e ele não esteve lá enquanto ele estava muito doente para poder salvá-lo. E Tomé, né, sendo Tomézão aqui, vamos para lá, vamos junto com Jesus, vamos morrer junto com ele lá, apedrejada. Se vão pegar ele, a gente toma umas pedradas junto, né? E Jesus chamou Marta, aliás, encontrou Marta, né, afastada ali, e ficou afastada falando com ela. E aí ela: poxa, se você estivesse aqui, teria sido diferente. Jesus, ele ressuscitará. Marta já tinha entendido, Marta já sabia que Jesus era o nosso Salvador e que ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Ela já tinha compreendido o plano da salvação, né? E aí Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida, sou eu que vou ressuscitar vocês, sou eu que vou voltar para buscar vocês. Mas agora eu vou ressuscitar a Lázaro, aquele que parece que não tem mais jeito, aquele que parece que está tarde para chegar no milagre, parece que passou da hora de que Jesus pode resolver aquela situação, que já não havia mais saída, já tinha sido enterrada, já tinha sido finalizada, já tinha dado como perdida essa situação. E Jesus fala: vem para fora, Lázaro, pode abrir a tumba, como que chamou aqui? Pode rolar a pedra, o túmulo vai feder. Vai parecer loucura, mas Jesus pode agir em qualquer momento. Jesus venceu a morte que tinha acabado de falecer, do menino,
Depois, com a filha do oficial, né? Filha de Jairo, que estava já no seu velório, e agora Lázaro, que já estava sepultado. Jesus venceu todas as fases da morte. Mostrou que não há situação a qual ele não possa resolver, a qual ele não possa operar o seu milagre. E mesmo Maria, né, na hora que chegou aqui nele, depois falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E quando Jesus viu Maria chorar e o povo também sentiu profunda indignação e grande angústia, no versículo 35, o menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Como eu já disse uma vez, a Bíblia ela não foi escrita em versículos, dividida em versículos e capítulos, né? Isso foi na Septuaginta. Mas esse é o menor versículo de todos. Jesus chorou. Ele, aqui é claro que ele se compadece de todos. Quando a gente fala para alguém que passou uma situação muito difícil, que está passando, que Jesus também está chorando com ela, que Jesus também chorou enquanto ela estava nesse sofrimento, também teve angústia junto, é verdadeiro. Ele nos ama assim como ele amava Lázaro. Ele morreu por mim, por você e também por Lázaro. Então, quando nós estamos passando essa angústia, como Maria e Marta passaram de ver o seu irmão, ele também sofre. E não há situação que ele não possa resolver. E essa situação foi para a glória de Deus. Foi para que glorificasse em nome de Deus. E aqui. E outra coisa que é legal aqui, que ele fala para os discípulos, né? Eu me alegro de estar com vocês, porque vocês agora vão ver de fato. Eles já tinham visto tantos milagres, mas vencer essa outra fase da morte, eles ainda não tinham visto. Nosso Deus, ele é Deus completo, Ele criou tudo ao falar. Ele nos fez do pó da terra, Ele nos soprou a vida em nossas narinas. Ele deu vida aos ossos secos, sem nervos, sem órgãos, sem nada. Ele é aquele que cria órgãos que já não existem mais. Ele é aquele que faz crescer braços onde não cresce, onde não tem braço, numa pessoa adulta. Que faz crescer perna que está mais curta. Ele tira cânceres sem cirurgias. Ele tira doenças, ele nos dá livramento que a gente nem imagina. Ele já nos tirou de cada livramento que a gente nem imagina. Então não existe situação que não tenha jeito para Jesus. Amém? Continuando o versículo 11, o capítulo 11. Muitos dos judeus que estavam, a partir do 45, que estavam com Maria, creram em Jesus quando viram isso. Alguns, no entanto, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os principais sacerdotes e fariseus reuniram o conselho dos líderes do povo. O que vamos fazer? Perguntavam uns aos outros. Sem dúvida este homem realiza muitos sinais. Se permitirmos que continue assim, logo todos crerão nele. Então o exército romano virá e destruirá nosso templo e nossa nação.
Dá uma pausa. Aqui, os judeus estavam mais preocupados com o templo, com a nação, com a religião judaica, do que realmente que Jesus era o Messias que eles tanto esperavam. Eles esperavam o Messias, talvez vindo como rei, vindo suas vestes celestiais, e ele veio humilde, com uma cena em Belém, numa manjedoura. E a gente julga, né? Fazendo um paralelo, a gente julga tantos hoje, e fala assim, como que é possível essa pessoa não crer em Jesus? Ela tem visto o que fez na vida de fulano, na vida de Beltrano, viu como eu dei, tem visto tantos testemunhos e ela não crê. Ela na verdade crê, assim como eu acredito que eles também criam, mas eles estavam mais preocupados com aquilo que eles tinham, com aquilo que eles têm, com aquilo que eles vivem e que acham que tem valor, do que seguir a Jesus. Eles não querem abrir mão das suas coisas, dos seus títulos, dos seus hábitos, daquilo que eles vêm vivendo. Por isso que eles dizem que não crê. Porque aquele que realmente não crê, aquele é um ateu. Talvez até o passar por uma turbulência no avião, né? Mas respeitamos, temos que respeitar a opinião, a gente não concorda, mas temos que respeitar aquilo que ele acredita. A gente pode falar em amor. Tem o podcast da inteligência, tem o Rodrigo, conversa em 2 ocasiões, né? Cada vez com um ateu. E a conversa é muito bacana, muito interessante, muito respeitosa das duas partes. Uma conversa muito inteligente, muito bacana. Vale a pena assistir, até porque a gente aprende com isso a respeitar a opinião do próximo, respeitar o próximo, e aprende até como lidar numa situação como essa, né? Porque muitas vezes quando vem um ateu nos confrontar, conversar com a gente quer impor tudo aquilo que a gente viveu, e não. Nós temos que ser testemunha de Jesus, nós temos que falar dele, né? Como eu costumo dizer também, para a gente falar da nossa religião, que Cristo é o verdadeiro Salvador, a gente não tem que falar mal das outras, a gente não tem que falar mal daquilo que a gente não acredita, a gente tem que falar daquilo que a gente acredita e vive, né? Seguindo, 49, Caifás, o sumo sacerdote naquele ano, disse: vocês não sabem o que estão dizendo. Não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo, em vez de a nação inteira ser destruída? Não disse isso por si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira, e não apenas por aquela nação, mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. Naquele dia em diante começaram a tramar a morte de Jesus. Por essa razão, Jesus parou de andar no meio do povo, foi para um lugar próximo do deserto, para o povo de Efraim, onde permaneceu com seus discípulos. Faltava pouco tempo para a festa judaica da Páscoa, e muita gente de toda a região chegou a Jerusalém para participar da cerimônia de purificação antes que a Páscoa começasse. Continuavam procurando Jesus e, estando eles no templo, perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele viverá para a Páscoa? Enquanto isso, os principais sacerdotes e fariseus deram ordem para que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse de imediato, a fim de que o prendesse. Então, Cristo já estava quase com a cabeça presa, né? Se fosse
uns anos atrás já estariam aqueles cartazetes, né? Procura-se nas árvores e postes. Amém? Então, só recapitulando Lázaro. Lázaro já estava 4 dias morto, já não cheirava bem, já era impossível ressuscitar. Se fosse um milagre, já seria um milagre ele ser curado antes de morrer. Seria um grande milagre ele ser ressuscitado ainda em seu funeral. Já não tinha mais jeito, nem aos que criam. Já não era mais possível ressuscitar a Lázaro, nem mesmo para os crentes. Vai haver situações em nossas vidas que nem mesmo nós vamos crer mais, às vezes. Que nem nós acreditaremos que Deus pode intervir. Aquele que fez o machado boiar, aquele que fez o mar se abrir, aquele que deu maná todos os dias ao seu povo, aquele que levava uma nuvem para proteger os seus no caminho do deserto, aquele que levava uma coluna de fogo para esquentar os seus, aquele que protegeu Jonas dentro do grande peixe, aquele que fez jorrar azeite da botija, aquele que fez a farinha não parar de brotar ali na vasilha, aquele que desceu o fogo dos céus e queimou o holocausto, que queimou os profetas de Baal, aquele que se despiu de sua glória, desceu, veio como humano, veio como nós, e foi para a cruz e aceitou separar-se do Pai pelos meus e seus pecados. Aquele que é o nosso Deus. Então, por mais difícil que pareça, creia. Amém? Que Deus te abençoe. Um excelente quarto, um excelente feriado. E até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no seu coração, um forte abraço.